Então a nossa aula hoje é sobre o capítulo 2 da Confissão de Fé. Então você que tem o livro aí, pode abrir no capítulo 2. Você que não tem o livro, vai estar projetado ali, fica tranquilo. O capítulo 2 é sobre o ser de Deus e sobre a Trindade. É um capítulo difícil de dar aula sobre ele, do ponto de vista didático, porque ele é uma lista de atributos de Deus. Então a gente vai ver, Deus é eterno, onipresente, onisciente. Então o que eu fiz foi pegar algumas desses atributos de Deus, essas características, e colocar o versículo. Não coloquei todos, porque senão a gente ia ficar aqui 2 horas só no primeiro parágrafo. Então eu selecionei a maioria, mas não todos, e coloquei numa lista com versículos. Tentei selecionar os versículos mais curtinhos também para a gente ganhar tempo. Então o que eu vou fazer é explicar um atributo, se for mais difícil da gente ser compreendido, eu explico, a gente mostra o versículo e a gente passa para o próximo atributo e vai indo. Os 2 primeiros parágrafos do capítulo 2, eles são mais uma lista, né? E o terceiro parágrafo, ele é mais curtinho, mas é um assunto mais difícil, né? Que é a doutrina da Trindade. Então nesse assunto eu tentei trazer mais versículos do que o livro traz, porque são poucos. E tem um espaço, uma parte em branco na página aí, no capítulo, no parágrafo 3, no finalzinho do capítulo. Então eu sugiro que você anote, se você trouxe lápis ou caneta, que você anote esses versículos extras que eu vou trazer no final da página. Se tiver, vai ter uma correção ou outra aí de um versículo que foi editado errado, né? Foi colocado errado pela editora, aí vai aparecer ali, vocês riscam e colocam o texto certo. Mas na hora eu aviso. Bom, é isso. Falar sobre o ser de Deus é sempre difícil. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque o nosso Deus é um ser compreensível, incompreensível, está muito acima de nós. Então tentar explicar Deus colocando em palavras é algo difícil. Na verdade, colocar em palavras explicativas é impossível. Por isso é que a Bíblia usa tanta poesia para falar do ser de Deus. Por isso que na Bíblia a gente vai ver que, embora Deus seja espírito e não tenha corpo, como a gente vai ver, a Bíblia usa diversas figuras de linguagem para descrever Deus como se ele tivesse um corpo. Então fala de Deus assentado num alto e sublime trono. Ora, Deus não tem pernas, não tem bumbum para sentar num trono, mas ainda assim a Bíblia fala que ele está sentado num alto e sublime trono, para nós entendermos que Deus reina, que Deus governa sobre todo o universo. Um alto e um belo, um sublime trono, acima de tudo que está aqui. Para falar do cuidado de Deus, fala-se da mão dele nos amparando e da mão dele nos resgatando. Deus não tem mão, mas ainda assim os autores bíblicos usam essa linguagem para caber na nossa mente, né? Na nossa compreensão. Nós somos muito limitados, muito finitos. Então Deus, na grandeza e na incompreensibilidade dele, Deus precisa se reduzir. É como se fosse, então imagina um adulto se colocando de joelhos para ficar na altura de uma criança para conversar com ela. É Deus se reduzindo para descrever a si mesmo. Então, quando a Bíblia fala sobre o ser de Deus, é isso que Deus está fazendo. É Deus na sua bondade, misericórdia, se reduzindo para se revelar a nós, para se fazer conhecido, usando uma linguagem humana, usando figuras de linguagem que nos façam compreender. Então, descrever Deus é muito complicado, por isso, porque é um ser incompreensível. Além disso, há uma complicação, digamos assim, de uma complicação piedosa, né, devocional. Como é que a gente tenta explicar Deus sem correr o risco de nos tornar analíticos, de tentar estudar o ser de Deus, tentar estudar a Escritura, colocando Deus no microscópio, né, como se a gente pudesse fazer isso. Mas isso pode ser uma tentação para nós, quando a gente se dedica a estudar a doutrina do ser de Deus. Às vezes vai soar como se a gente estivesse de fato colocando Deus numa mesa de estudo, né, num microscópio, olhando lá, tomando uma distância, olha de cá, olha de lá. Mas é a nossa preocupação não fazer isso, ou não ser assim. Ter esse cuidado piedoso de olhar para Deus e reconhecer, Ele está muito acima de mim. Eu procuro estudar o que Ele revela
sobre si mesmo na Escritura, mas isso eu devo tomar cuidado para que isso não aconteça, para que eu não torne Deus um objeto do meu estudo, né? Inclusive a expressão teologia ou estudo de Deus, ela não é um nome justo, porque o que teólogos estudam não é Deus. Teólogos estudam a revelação de Deus na Escritura. O que a gente estuda não é o ser de Deus como se Deus fosse o objeto do nosso estudo. Nós estudamos o que Ele mesmo diz a seu respeito na Bíblia. Então a gente olha para a Bíblia e olha como Deus é. Ele é assim, 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 porque Ele se revela assim. A gente sabe que não é exatamente assim, como eu disse. A Bíblia diz que Deus tem ouvidos para ouvir, ou que Deus, com a sua palavra, ou com o sopro da sua boca, nos deu vida. Deus não tem boca para poder soprar e nos dar vida, mas é a forma da Bíblia dizer para nós que Deus nos criou, que Ele mesmo nos deu vida, que Ele mesmo infundiu vida em nós. A gente sabe que não foi exatamente assim, porque Deus não tem boca, mas não cabe a nós ficar questionando e decidindo como é que realmente foi, como é que Deus realmente é, sem essas figuras de linguagem. Isso não cabe a nós. A Bíblia se concentra em nos ensinar a respeito de Deus usando essas figuras e usando essa linguagem, e a gente não pode nos desfazer dessa linguagem para tentar explicar Deus, porque Deus não se explica sem essa linguagem, né? Ele mesmo se revelou com ela, eu devo recebê-la e entender, assim é o meu Senhor, assim é o meu Deus. Dita essas considerações iniciais, agora a gente vai partir para a confissão de fé mesmo, pensando nisso. A confissão de fé, considerando essas dificuldades que eu mencionei, ela tenta simplesmente, quando se pergunta o que é Deus, e para responder essa pergunta, ou para considerar isso, o que é Deus? Quem é Deus? O que é Deus? Vamos olhar para a palavra dele, já que é tão difícil defini-lo em poucas palavras. Vamos olhar para a palavra e tentar pegar o máximo de adjetivos, de qualidades de Deus, o máximo de atributos dele, para que a gente consiga reunir e entender quem é esse nosso Deus. Ainda assim a gente vai estar distante, mas com esses atributos a gente consegue conhecer mais a respeito do nosso Deus, porque Ele mesmo se revela assim. Então, o parágrafo número 1, ele é grande, aí é só metade dele, a gente vai ler essa metade, vou colocar alguns versículos que estão no livro de vocês, inclusive, depois a gente vê a outra metade do parágrafo. Então diz assim, capítulo 2, sobre o ser de Deus, sobre a Trindade, parágrafo 1. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é o Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Então a gente tem aí várias características de Deus, vários atributos, né? A palavra atributo significa uma qualidade, várias qualidades de Deus. Então agora eu vou mostrar rapidamente versículos que falam, apenas um versículo para cada, porque por causa do tempo, apenas um versículo para cada uma dessas características. Vamos lá então. Primeiro, o texto começa dizendo que Deus é único, que há um único Deus. Essa é a confissão de fé mais básica de Israel. Até na tradição judaica ela é citada pelo judeu todo dia. Ele acorda, a primeira coisa que ele faz é uma oração e ele cita o Shema, que é como começa esse texto em hebraico. Shema é ouve. Então, ouve Israel, ele fazendo referência. Então ele cita esse versículo. O Senhor teu Deus é o único Senhor, é o único Deus. Próximo. Diz que Deus é um Espírito. Isso pode soar estranho, mas Deus é Espírito. Jesus disse isso em João 4:24. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então Deus é Espírito. Isso implica, pode passar, que Ele não tem corpo, que Ele não tem membros. Como eu disse, Deus não tem mão, pé, cabeça, olho. Embora Ele seja descrito assim de forma poética e figurada na Escritura, para que nós possamos compreendê-lo, mas Deus não tem um corpo, Ele é Espírito, como diz Jesus.
1 Timóteo 17 fala que Deus é eterno e invisível. Ora, já que Ele é um espírito, que Ele não tem corpo, que Ele não é um ser material, então a gente não pode vê-lo. E é isso que Paulo diz. Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então só esse versículo aí já traz 5 qualidades de Deus, né? Ele é rei, na verdade mais, né? Ele é rei, ele é eterno, ele é imortal, ele é invisível, ele é único e ele merece honra e glória pelos séculos dos séculos. Já que Deus é invisível, então ele não tem corpo, não tem membros, esse é um dos motivos pelos quais Deus diz que nós não podemos fazer imagem dele, que nós não podemos representá-lo em nenhuma das 3 pessoas da Trindade. O ensino da Escritura é que nós não podemos representar Deus, exatamente porque ele não tem uma forma física, ele não tem corpo, não tem membros, ele não pode ser representado nem por uma forma humana, seja de homem, seja de mulher, nem por uma forma animal, seja de animais terrestres, marinhos ou de aves. E é isso que Deus diz em Deuteronômio 4: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Ou seja, quando Deus se revelou para o povo no Monte Horebe, eles não viram nenhuma forma física. Então, não pode se representar Deus porque ele não tem uma forma física. E qualquer ilustração que a gente faz de Deus, seja em desenho, seja em estátua, a gente está reduzindo Deus daquela forma, está limitando ele e está ignorando todos os outros atributos dele. Deixa eu dar um exemplo. O povo de Israel, na ocasião lá do bezerro de ouro, escolheu exatamente um boi, né, pelo símbolo da sua força. Boi é o animal mais forte conhecido por Israel. A gente pensar é um animal de tração, é o que puxava peso, é o que puxava a carroça para arar a terra. Então o touro, os seus chifres, era um animal poderoso, um animal forte. E talvez Israel, até numa boa intenção, digamos assim, poderia tentar representar Deus na forma de um touro, de um boi, de um bezerro, para falar da força e do poder de Deus. Mas Deus não é só força e poder. Deus também é misericórdia, amor, compaixão, paciência. E algumas dessas características podem ser representadas no touro? Não, o touro pode representar força, poder, potência, mas não representa amor, paciência e longanimidade. Por isso Deus proíbe, esse é outro motivo para Deus proibir fazer imagens dele, porque qualquer representação que a gente faça de Deus é escolher um ou outro atributo e representar e ignorar todos os outros. E o ser de Deus é muito complexo para ser representado em apenas um desenho ou uma figura. É por isso que reformados não fazem uso de imagens de Deus. Essas imagens que são comuns no catolicismo, de representar Deus como um homem idoso, né, como um homem velho, lá barbudo e tal, representar o Espírito Santo como uma pomba ou outra coisa, não é uma prática comum nas igrejas reformadas. Inclusive, recentemente, a igreja presbiteriana fez uma alteração no seu logo. Não sei se vocês... Aqui, ó. Esse é o logo antigo. Tem não era muito evidente, tanto que pouca gente tinha reparado, porque isso aqui é uma pomba, né? Essa parte do meio da sarça aqui está rasgada aqui no adesivo, mas é uma pomba. Então alguém muito sabiamente questionou lá no Supremo Conselho: peraí, se a Escritura no segundo mandamento proíbe a representação de Deus, se os nossos símbolos de fé, tanto a confissão quanto os catecismos, proíbem a representação, por que a gente representa o Espírito Santo como uma pomba? Aí é verdade, tira a pomba da sarça, e agora a sarça ficou sem a pomba, só a sarça mesmo. Então é um reconhecimento da própria igreja, da nossa igreja, da nossa denominação, de que nós pecamos e erramos ao representar a terceira pessoa da Trindade. E assim por diante. Particularmente eu sou contra fazer imagem de Jesus, inclusive em material para criança, por exemplo, embora seja muito comum no meio evangélico fazer lá uma lição de escola dominical sobre a vida de Cristo e colocar lá imagens, né? Isso está representando a segunda pessoa da Trindade, e o que a Escritura proíbe, né? Nós somos proibidos de representar Deus porque é reduzi-lo demais, e é ignorar muito da qualidade, muitos dos atributos de Deus. Então, o chamado de Deus através de Moisés para o povo de Israel é: cuidado, guardem a alma de vocês para não fazerem imagem de Deus. Então, ele não pode ter forma
esculpida em forma de ídolo, ele não pode ser semelhante a homem ou mulher, não pode ter semelhança de algum animal que é na terra, algum animal volátil que voa pelos céus, algum animal que rasteja sobre a terra, ou semelhança de algum peixe que age nas águas debaixo da terra. Então o ponto é, não faça imagem de Deus de jeito nenhum, com nenhum tipo de imagem de nenhuma qualidade. Próximo. Deus é imutável. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, Deus não varia, Deus não muda de opinião, Ele não muda quem Ele é um ser imutável, porque é perfeito. A gente muda porque precisa melhorar. A gente muda, às vezes para pior, na verdade, nem sempre para melhorar, mas é que nós somos seres involáteis, nós, ou melhor, nós somos muito voláteis, nós mudamos para pior, para melhor, nós mudamos de opinião, às vezes de um dia para o outro, de um ano para o outro, nós mudamos muito. Mas Deus, como ser perfeito, eterno, não muda nunca, porque Ele é perfeito, Ele não precisa melhorar, porque não tem como, porque Ele já é perfeito, e Ele também não piora. Ele é santíssimo e perfeito em todos os seus caminhos. Então Deus não precisa mudar e não muda. Ele é imutável. Deus é incompreensível. Isso é o Salmo 145, verso 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Ou seja, a gente não pode sondar. A ideia de uma sonda, normalmente a gente usa para falar de um exame, A pessoa colocou uma sonda lá, por exemplo, ela vai fazer... como chama aquele exame que coloca uma sonda pelo nariz? Endoscopia, Vamos fazer uma endoscopia, se coloca uma sonda para ver na boca, isso. A gente passa para ver o estômago, então vamos colocar uma câmera, uma sonda para ver lá dentro e analisar, ver o que tem lá, se tem uma bactéria, se tem uma ferida, vamos ver o que tem lá, para estudar, para analisar. Deus, nesse sentido, Ele é insondável, não tem como a gente colocar uma câmera lá e ver detalhes do ser de Deus e descobrir como Ele é, o que Ele faz. Deus é incompreensível para nós, Ele é insondável, Ele não é estudável nesse sentido, A não ser que Ele se revele a nós, graças a Ele faz isso, Ele se revela a nós na Escritura e a gente pode conhecer a Deus pelo estudo da revelação dele, da palavra, mas descobrir as profundezas do ser de Deus, como Ele é, sondá-lo, compreender os seus mais íntimos pensamentos, isso para nós é impossível. Deus é completamente livre, diz o Salmo 115, que no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Ou seja, Deus não é constrangido por ninguém, não é obrigado por nada, nem por ninguém. Ninguém dita as regras para Deus, Ele faz tudo do jeito que quer. Ele é completamente livre, no sentido de que não tem ninguém impondo nenhuma lei a Ele, nenhuma obrigação a Ele. Deus faz o que quer, Deus faz o que lhe agrada. Ele é completamente livre. Ele faz tudo para a sua glória, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. Então, Deus faz todas as coisas para a glória dele. E tudo existe para glorificar a Deus. Tudo existe para exaltá-lo, para bendizer o nome dele. Tudo existe para engrandecer o nosso Deus. Então, para Ele são todas as coisas, por meio dele Ele fez tudo, e para Ele a glória eternamente. Amém. Ele faz tudo para a sua glória. Então essa é a segunda parte do parágrafo. Sobre a primeira parte a gente passou tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Esse aspecto que você falou, há sempre um questionamento seguinte, é como se algumas pessoas, no tempo próximo, falamos com relação aos atributos de Deus, é como se Deus fosse saciado, Então tudo é para a glória dele. Então parece que ele exige que tudo seja para ele. E essa ideia ela é um tanto quanto perigosa, porque na verdade tudo que ele faz é exatamente por causa da sua glória. Porque ele é bondoso, ele é misericordioso. Então a gente tem que compreender isso, porque de repente você coloca um Deus assim, você tem que vir cultuar Deus porque ele exige que você faça isso,
Fala um pouquinho sobre isso, eu acho que é muito interessante. E esse perigo, ele é real se a gente compreende mal essa doutrina, que inclusive é um dos lemas da reforma, né? A Deus toda a glória, glória a Deus somente. A gente falou muito disso quando estudou aquele solo, e a gente pode cair nessa armadilha, ou nesse perigo, não armadilha, mas esse perigo do nosso próprio coração de enxergar Deus como um Deus megalomaníaco, um Deus egoísta, que quer tudo para a sua própria glória, um Deus que faz do seu próprio ser o centro do universo. Deus de fato é o centro de tudo foi criado por meio dele, para ele, e de fato tudo que ele faz é para a sua própria glória, mas isso não no sentido pecaminoso que a gente conhece e vê em nós mesmos ou em outras pessoas. É muito comum nós sermos tentados em algumas pessoas mais do que outras, mas a gente sempre conhece gente que em qualquer lugar que chega, ela é o centro das atenções. Uma pessoa que gosta de aparecer nesse sentido, né? Fala assim, nossa, todo mundo vai me aparecer. Onde ele chega, ele quer estar no meio da roda, quer que todo mundo olhe para ele, ele quer contar piada, fazer todo mundo rir. Então, quando a gente conhece ou olha para uma pessoa que tem esse tipo de atitude, ou esse tipo de comportamento, de inclinação, a gente está vendo uma pessoa que de forma pecaminosa quer ser o centro das atenções, quer receber a glória. E todos nós, uns mais, outros menos, mas todos nós somos tentados a querer receber elogios, a ganharmos a atenção das pessoas. Por mais tímida que uma pessoa seja, ela passa por essa tentação em algumas ocasiões, em alguns momentos da vida, de querer ser elogiado, de querer ser valorizado, de querer que as pessoas olhem para ele. Isso é pecaminoso, e a gente não pode transferir essa inclinação para Deus. Deus, ele deseja a própria glória e ele exige a própria glória e culto prestado a ele, mas não com essa inclinação pecaminosa que nós temos, né, porque nós somos pecadores, mas porque ele é santíssimo e todo glorioso, ele merece toda a glória, porque ele é digno de ser glorificado, e não simplesmente porque ele gosta, porque ele quer, mas porque ele é digno de ser glorificado, e porque tudo que existe de bom ou de belo é um reflexo da bondade e da beleza de Deus. Tudo que existe de brilhante, né, para descrever a glória de Deus, por exemplo, várias figuras de linguagem foram usadas. Uma delas é brilho. Lembre-se de que Moisés subiu ao monte e quando ele desceu, o rosto dele brilhava. Ele teve até que colocar um véu na frente do rosto. E a ideia é que, assim, quando se está na presença de Deus e está diante da glória dele, como aconteceu, né? Moisés ficou escondidinho na rocha e Deus passou com as costas perto dele. Só isso já foi suficiente para Moisés descer com o rosto brilhando e constranger todo mundo fazer assim, por favor, tampa o rosto. Então isso demonstra essa glória de Deus, esse brilho, né? Outras descrições falam de uma coroa. Quando a gente vê, por exemplo, uma cerimônia lá da coroa inglesa na TV, a gente vê aquelas roupas gloriosas, né? Vê um cetro, uma capa, coroa, a gente fala, nossa, quanta pompa, quanta glória. É exatamente essa a ideia, né? Para descrever a glória de Deus, usa-se essas figuras de majestade, de um trono, usa coisas brilhantes e bonitas, como um arco-íris, como um diamante, como um brilho. Mas também usa-se, para descrever a glória de Deus, fenômenos da natureza que estão muito acima das nossas forças, como tempestades, trovões, fogo, lava fumegante no alto do monte. Tudo isso aconteceu quando Deus foi dar os 10 mandamentos, por exemplo. Tanto que o povo nem quis chegar perto. Eles falaram, Moisés, vai lá você, depois você traz as notícias para a gente, porque a gente não quer estar perto de toda essa glória de Deus. Então a ideia é que Deus, ao revelar a sua glória, colocar diante dos olhos do seu povo no passado a sua resquícios, né? Porque nem foi a glória dele em si. Ele disse, ninguém pode contemplar minha glória e viver. Lembra da reação do profeta Isaías quando ele teve a visão no capítulo 6? Ele viu Deus no alto sublime trono e a reação dele foi se prostrar de cara no chão e falar, estou perdido, né? Eu vou morrer, acabou minha vida, porque os meus olhos viram o rei. Tamanha é essa glória de Deus, uma santidade, algo tão grande que a gente não pode contemplar sem morrer mesmo, né? Sem desaparecer de tanta glória que é, tão acima de nós. Então a ideia é que a gente não, respondendo ao comentário do Heleno, a gente deve considerar primeiro
não transferir para Deus sentimentos de egoísmo, de querer aparecer, de querer receber elogios e glória, como é próprio do nosso próprio coração, como é próprio dos homens. A gente vê isso mais em algumas pessoas do que em outras, mas isso está presente, essa tentação está presente em todos nós. Mas isso é fruto do pecado. A gente não pode transferir esse desejo para Deus e pensar que o fato de Deus fazer tudo para a sua própria glória, ou exigir de nós culto, que isso seja um sinal do egoísmo de Deus, ou do desejo dele de aparecer, porque não é. Depois, tudo que há de magnífico, poderoso, esplêndido, belo, glorioso nesse mundo é um reflexo da glória de Deus. E quando a gente vê essa beleza, os nossos olhos, eles crescem, né? A gente arregala o olho para contemplar algo que é belo, a gente fica de queixo caído e contempla aquilo. E exatamente porque essa beleza que a gente contempla num pôr do sol, numa paisagem, numa cachoeira bonita, isso são só reflexos do Deus que criou aquilo, um Deus que é glorioso e todo belo. Então, Deus é digno de receber essa contemplação. E quando Ele nos chama a contemplá-lo, não é simplesmente porque Ele gosta, porque Ele está mandando, que Ele quer, mas porque Ele é digno e é natural que seja assim. Assim como é natural que a gente olhe para o pôr do sol e não deixe passar batido, mas que a gente olhe, contemple e admire. Com Deus é a mesma coisa. Assim como também não é natural a gente olhar para trovões e fogo fumegando e lava escorrendo e ficar tranquilo, né? A gente fica apavorado com coisas assim, porque são forças muito acima de nós. A gente vê um furacão destroçando tudo na TV, uma tsunami lá na Ásia, a gente vê essas coisas e fica assustado. Da mesma forma, né? Não há como ou pensar na glória de Deus e também não ter temor, né? Não ter temor e tremor. Então, da mesma forma que não é natural que a gente olhe para uma catástrofe dessa e não tema e não sinta medo de estar naquela ocasião, assim também não é natural pensar na glória de Deus e também não temer e não se colocar diante dele com temor e tremor. E assim por diante, várias outras coisas nesse sentido poderiam ser ditas, mas o ponto é que o universo, ele converge para a glória de Deus, porque é natural que seja assim, porque todo o universo foi criado para a glória de Deus. E na verdade isso não é, digamos assim, uma coação para nós, não é uma obrigação, é algo que faz bem a nós. Deus, ele é tão feliz em si mesmo, como a gente vai ver, ele é tão cheio de vida em si mesmo, ele é tão feliz, tão pleno em si mesmo, que ele transborda, né? E quando ele se revela a nós, quando ele nos chama a cultuá-lo, a obedecê-lo, a contemplar a beleza dele, não é porque ele precise disso, ou porque ele simplesmente queira e tenha prazer nisso, mas porque ele quer transbordar essa glória. Quando a gente vê algo bonito, a gente quer compartilhar aquilo. Esse é um anseio que existe em nós. A gente vê algo belo e a gente quer mostrar, olha só o que eu vi, que lindo. Você precisava ver o pôr do sol outro dia. Você viu a lua na noite anterior, estava cheia, estava grande e tal. E a gente comenta isso e quer compartilhar exatamente para que as pessoas vejam e contemplem aquela beleza, né? E a gente quer compartilhar, a gente não vai ganhar nada com aquilo, mas a gente quer que a pessoa também contemple essa beleza, assim como nós contemplamos. Deus é tão glorioso, tão cheio de vida e de beleza em si mesmo, que Ele quer compartilhar isso. Ele quer dizer, vejam a minha glória, vejam como é a minha beleza, vejam como é a beleza da minha santidade. E Ele compartilha isso conosco, e a gente contempla aquilo e se alegra com isso, e o nosso coração se enche com aquilo. Então vejam que não é porque Deus é egoísta, porque Ele quer atenção para si. Pelo contrário, isso é generosidade da parte dele, é uma santidade, uma glória que transborda, e Ele quer compartilhar isso com a gente. Ele quer, vejam a minha glória, vejam quanto há em mim beleza, santidade, magnificência, contemplem isso e me louvem, né? Para que vocês possam desfrutar também dessa glória e serem participantes dessa contemplação, de ficar admirados com isso. Então Deus é tão cheio dessa glória que Ele compartilha conosco, e isso faz bem a nós, né? Assim como esse anseio que nós temos de compartilhar com o outro para que ele também admire a beleza, Deus compartilha a si mesmo porque Ele quer que a gente admire a beleza dele. Não com aquele sentido, né, egoísta, megalomaníaco, mas com o sentido generoso de compartilhar isso conosco. Então essa é a ideia. Respondi?
Vamos lá para a segunda parte do capítulo do parágrafo 1. Deus é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, perdoando a iniquidade, transgressão e pecado, e verdadeiro galardoador. Galardoador é recompensador. Recompensador dos que buscam, como diz lá em Hebreus 11:3, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado e de modo algum terá por inocente o culpado. Então vamos ver alguns dos versículos que falam sobre essas características ou esses atributos de Deus. Primeiro, Deus é cheio de amor. Primeira carta de João, capítulo 4, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É da natureza de Deus ser amável, ser amoroso, ser cheio de amor. Então Deus é amor. E no versículo 10 ele diz: nisto consiste o amor, falando desse amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação ou como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Então Deus é cheio de amor e Ele manifesta esse amor. A maior prova do seu amor é Ele ter dado o seu Filho para ser um sacrifício para os nossos pecados. Deus é gracioso e perdoador, como diz Êxodo 34. Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo. A ideia de longânimo é ter uma paciência longa, ter um pavio longo, né? A gente costuma falar, fulano tem pavio curto, ou seja, ele perde a paciência fácil, ele explode muito rápido. Deus, pelo contrário, ele tem um pavio longo. Deus é tolerante, ele é paciente, ele demora para se virar, né? Essa é a ideia. Deus é longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações, e Ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então vejo que esse texto coloca dois atributos de Deus que a gente tem dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade em conciliar. Ao mesmo tempo que Deus é perdoador, paciente, misericordioso, Deus também se ira contra o pecado, Ele castiga e Ele pune, e Ele persegue o pecado do sujeito até a terceira e quarta geração dele, para se vingar dos pecados cometidos contra ele. E essas coisas são verdade ao mesmo tempo, né? E eu vejo uma tendência no mundo evangélico de pintar Deus como se fosse um Deus de algodão doce, um bichinho de pelúcia, um Deus que é puro amor, que ama, que é tolerante, que aceita tudo e que não se ira contra o pecado, um Deus que não se vinga, um Deus que não pune o pecador, que é um Deus que simplesmente ama, deixa passar e fala, Deus é amor. Já ouvi até a gente dizer, olha, a Bíblia diz que Deus é amor, você não pode julgar os outros e falar isso, né? Não que seja certo julgar os outros por de graça, né? Mas a ideia é que a imagem de Deus como um Deus que simplesmente deixa passar todo o pecado batido e que não pune o pecado, que não se vinga do pecador, que até dizem, né, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Até muitos dizem assim, que também é errado, vou colocar um versículo em seguida aqui, mas a ideia é que Deus é todo amoroso, misericordioso, compassivo e ao mesmo tempo, sem tirar nem pôr, Deus é vingador, terrível, castiga o pecado. Então a gente não pode escolher um atributo que a gente gosta mais, ou escolher um atributo para estar acima do outro. Deus é pleno e perfeito em todos os seus atributos. Então não dá para ignorar um em detrimento do outro, ou enterrar um para exaltar o outro. Esse é o ponto, né? Neemias 9 diz que Deus é justo e terrível. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, porque Tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois Tu fielmente procedeste e nós perversamente. Qual é o contexto dessa oração que está lá no livro de Neemias? É o exílio babilônico. O povo tinha sido expulso da terra prometida porque tinha pecado, porque não tinha guardado o dia do Senhor, não tinha guardado os sábados, não tinha deixado a terra descansar no 7º ano. O povo que estava nem aí para Deus, não estava cultuando a Deus da forma devida, estava desprezando o Senhor. Então Deus expulsa eles da terra, manda a Babilônia e vem lá Nabucodonosor, destrói Jerusalém, coloca fogo no templo e leva o povo escravo para fazer trabalhos forçados na Babilônia. E aí então
ao retornar do exílio, ao retornar parte do povo, ainda ficou uma boa parte lá, a gente vê essa oração de Senhor, tem misericórdia da gente, olha para todo o sofrimento, para toda a aflição que está sobre nós, que caiu sobre nós, olha para esse desprezo, essa vergonha que a gente passou, essa dor, esse sofrimento, essa perda, esse luto, olha com misericórdia para isso. Mas ainda assim, Senhor, a gente sabe que o Senhor é justo, a gente sabe que tudo que aconteceu conosco foi o que a gente mereceu. O Senhor foi justo em fazer isso, né? Pois tu fielmente procedeste. Nós é que agimos de forma perversa, nós é que pecamos e merecemos isso. Então aí um reconhecimento desses dois atributos de Deus. Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de nós, mas eu sei que se a gente está sofrendo é porque a gente mereceu. O Senhor foi puro no teu falar e puro no teu julgar, como diz lá Davi no Salmo 51. Eu é que pequei, eu é que mereço ser castigado mesmo. Mas eu peço, misericórdia, tem compaixão de mim, alivia esse castigo. Então, tratar Deus com esses dois atributos, essa é uma forma prática de Neemias, de orar a Deus reconhecendo esses dois atributos, que Deus é temível, que Deus é terrível em seus juízos, Ele castiga mesmo o pecador, Ele pune o pecador, mas Deus também é amoroso, misericordioso. Então é reconhecer que no castigo de Deus sobre nós, Ele é justo, Ele está fazendo certo. É nós que merecemos ser castigados mesmo, mas ainda assim a gente pede a misericórdia de Deus, porque a gente sabe que Ele é um Deus perdoador, longânimo, compassivo, benigno, amoroso. Então a gente recorre a Ele pedindo: Senhor, eu sei que esse sofrimento que eu estou passando é porque eu mereço, estou sendo disciplinado, sendo punido mesmo, eu fiz por merecer, mas alivia esse castigo, alivia esse açoite, tem misericórdia de mim, olha com favor para esse teu povo que está sofrendo. Então essa é a ideia aí da oração de Neemias. O Salmo 5 nos revela, que Deus de fato odeia todo o pecado. E Deus não só odeia o pecado, como Ele odeia o pecador também. Isso vai contra um bordão evangélico, que se diz muito por aí, erroneamente, que Deus ama, que Deus odeia o pecado ou pecado, mas o pecador Ele ama. Isso não é verdade, não tem como você separar o pecado da pessoa. Quem comete o pecado é a pessoa, então não tem como você odiar o que ela fez sem odiá-la. Então no Salmo 5, diversos outros textos deixam muito claro que Deus se vinga do pecador, que Deus detesta o perverso e que Deus se vinga dele. Então no Salmo 5: pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão com a vista. Aborreces, ou odeias a todos que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e fraudulento. Então aí o Salmo 5, ele continua usando imagens de Deus tirando da bainha uma espada para cortar o miserável, ele puxando, armando o arco e flecha para destruir o ímpio. Então é um salmo que pinta para a gente muito claramente essa imagem de que Deus odeia não só o pecado, embora diga aí que ele não se agrada da iniquidade, ele não que ele aborrece o mal, mas ele aborrece também quem pratica a iniquidade. Então Deus é amoroso, Deus é misericordioso, isso não deixa de ser verdade. Eu só estou ressaltando o juízo de Deus para combater esse conceito falso de que Deus ama a todos, que Deus vai deixar passar tudo, que o amor e a misericórdia de Deus prevalecem sobre a sua ira, e isso não é verdade. Deus odeia sim o pecado, odeia o pecador, e Ele é um Deus vingador e temível. E a gente não pode desprezar um atributo para exaltar outro. Todos devem ser exaltados igualmente, porque Deus é assim, Não dá para eu diminuir uma característica de Deus e aumentar a outra. Eu tenho que considerá-lo como a palavra dele revela que Ele é. Deus não sendo culpado na profeta Naum, capítulo 2, 2 e 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente culpado. Então, outro texto colocando esses dois atributos como sendo reais e existentes ao mesmo tempo. Deus, Ele é tardio em irar-se, ou seja, Ele é paciente, Ele demora para o pavio dele ser consumido nesse sentido. Mas quando chega agora, quando Deus fala, não, vou
retirar a minha paciência aqui e vou usar da minha ira. Aí ele não é inocente culpado mesmo, ele é terrível e não vai deixar passar batido o pecado. Por que é importante também considerar isso? Porque sem isso, o sacrifício de Cristo não tem sentido. Paulo, quando escreve em Romanos 3, ele explica que a ira e a justiça de Deus se revelam na cruz de Cristo. Porque Deus, ele é justo. Como ele é justo, ele não pode inocentar alguém que é culpado. Quando a gente vê um juiz inocentando um culpado, a gente se ira com aquilo, né? Que é só um absurdo. A gente vê lá o pessoal da STF soltando um bandido, dando saidinha eterna para os presos. A gente fica revoltado com isso. Por quê? Porque é injusto. Então a gente esperaria, se a gente fica indignado com um juiz do STF soltando um criminoso, ou tirando lá a prisão em segunda instância, a gente fica revoltado com isso. A gente não ficaria revoltado de Deus inocentando o culpado? Deus é justo para não fazer isso, para não inocentar o culpado. Deus sempre pune, Deus sempre castiga. Mas aos que Deus amou, aos que Deus entregou o seu Filho, Ele puniu o pecado no seu Filho. Deus não deixou esse pecado sem punição. Deus não deixou sem castigo. Deus castigou e puniu os pecados no seu próprio Filho. Deus virou as costas para o seu próprio Filho, para que não tivesse que virar para nós. Deus atravessou o seu Filho com uma espada. Lembra lá da imagem do Salmo? Deus tirando da bainha a sua espada. Ele, o profeta Isaías, no capítulo 53, diz que Deus atravessou o seu Filho com essa espada, né? A ira de Deus caiu sobre Cristo para que não tivesse que cair sobre nós. Cristo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o nosso pecado, o nosso mal, a maldição que era para nós, e ele se fez maldito em nosso lugar. Desconsiderar a ira e a justiça de Deus é meio que invalidar o sacrifício de Cristo. Se Deus é simplesmente amor e perdão, e se ele deixa passar batido, se ele deixa impune o pecado, se Deus simplesmente faz vista grossa para o pecado, por que Cristo se sacrificou então? Porque simplesmente Deus não poderia deixar passar. Mas Deus, sendo justo, sendo temível, não inocentando o culpado, Deus pune o pecado, e ele puniu em seu Filho. Graças a Deus, graças a ele que não puniu em nós. Então, na cruz de Cristo, nós vemos esses dois atributos de Deus: amor, perdão, misericórdia, mas vemos também justiça, ira, indignação, vingança contra o pecado. Em Cristo, nós vemos esses dois atributos de Deus colidindo na cruz para a nossa salvação. Próximo. Acabou então o parágrafo 1. Alguma dúvida sobre esse primeiro parágrafo? Vocês querem comentar alguma coisa? Ok. Então, o parágrafo 2 do capítulo 2 diz assim: Deus tem em si mesmo, de si mesmo, toda a vida, toda a glória, bondade, bem-aventurança ou felicidade, né? Deus é pleno e feliz nele mesmo. Ele é todo suficiente em si, para si. Ele não precisa das criaturas que trouxe a existência. Ele não deriva delas glória nenhuma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Então, exatamente é isso que o Heleno comentando. Então, ele é a única origem de todos, dele, por ele, para eles, todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio, para fazer com elas, para elas e sobre elas, tudo quanto quiser. Então, a ênfase do parágrafo 2 é dizer que Deus, ele não precisa de nada nem de ninguém. Deus é suficiente, absoluto em si mesmo. Ele tem toda a vida, ele tem toda a glória, ele não precisa das suas criaturas para dar glória a ele, para as suas criaturas ele manifesta a sua glória, mas ele não precisa delas para ser glorificado, né? Deus não deixa de ser glorioso ou glorificado quando nós não fazemos isso, né? Quando não existia mundo, Deus já era cheio de glória. Quando não existiam criaturas para louvar a Deus, ele já era pleno de glória, de louvor, simplesmente pela sua natureza digna e absoluta. Deus não precisa de ninguém nem de nada. Esse é o foco do segundo parágrafo. Então a gente vê Jesus dizendo que assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então Jesus dizendo, o Pai e o Filho, eles têm vida em si mesmo. Eles não precisam de ninguém deu a vida a eles têm a vida.
né? Inclusive Gênesis diz que foi Deus que soprou vida em nós, né? Ele tem vida, nós não tínhamos, é Ele que nos dá vida. Atos 17, Paulo deixa bem claro, pregando lá para os filósofos de Atenas, que Deus não precisa das suas criaturas. Ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, Deus não precisa que a gente construa uma casa para Ele habitar. Ele não se limita a uma construção, um templo como esse. Deus não habita em templos. Deus não precisa ser servido por nós, né? Lembra do sermão de domingo que nas literaturas da antiguidade, nas mitologias, o homem foi criado para servir os deuses, para trabalhar por eles, para servir a eles, né? A gente vê isso até em filmes de mitologias mais modernas, né? Como a mitologia grega, a gente vê lá o Zeus, Hera, Poseidon, a gente vê esses deuses em filmes, a gente vê lá os deuses sendo servidos por homens. E Paulo está pregando para gregos aí, gente que conhecia essa mitologia grega, por exemplo. E ele está dizendo: Deus não é servido por mãos humanas. Ele não precisa de nada, ele não precisa que ninguém leve comida para ele, ele não precisa que ninguém trabalhe por ele. Ele é suficiente, ele é absoluto. Essa é a ideia. Então, a segunda parte do parágrafo: todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele, diante de Deus. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. A ideia de ser contingente ou incerto é dele não saber. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. A gente jogar uma moeda aqui, a gente não sabe se vai cair cara ou coroa. A gente não sabe o que vai ser daqui a um minuto. E a ideia é: para Deus isso não existe. Para Deus nada é incerto, nada é provável para Deus, nada é talvez. Para Deus não existem mistérios quanto ao dia de amanhã, porque Ele está muito acima do tempo, né? Ou muito acima das causas contingentes desse mundo, né? Das aleatoriedades desse mundo. Para a gente se joga uma moeda, a gente divide, a gente fala assim: tem 50% de chance de cada uma. Para Deus não existe isso. Para Deus é sempre 100% do que Ele quer. Para Deus é sempre 100% de acontecer o que Ele quer que aconteça, o que Ele sabe que vai acontecer. Então, para Deus nada é incerto ou contingente. Esse significa. Ele é santíssimo, ele é a quarta linha de cima para baixo. Ele é santíssimo em todos os seus conceitos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo culto, todo serviço e toda obediência que ele ouve por bem requerer deles. Deles quem? Dos homens, dos anjos e de todas as outras criaturas. Então vamos ver alguns versículos que atestam essas afirmações. Primeiro, diante de Deus tudo está manifesto. Nada é oculto aos olhos de Deus, nada está encoberto, nada está escondido. Para Deus não há segredos, para Deus não há nada que a gente possa fazer no oculto que Ele não veja. Então essa é a ideia. Hebreus 4:3 diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então o autor de Hebreus nos incentivando a ter temor, né? E tomar cuidado com o que a gente faz, fala, pensa e sente e deseja. Para Deus nada é oculto. Os nossos pensamentos podem não ser vistos pelas pessoas. As pessoas podem não ver o que a gente está sentindo ou desejando, mas Deus vê. Para Ele não tem nada que seja coberto. E um dia a gente vai prestar contas a Ele. Então a ideia é: Deus vê tudo. Não há nada escondido para Ele. Pode passar. Deus tem um saber infinito e independente das criaturas. Ou seja, o que Deus sabe, o que Deus conhece, o que Ele entende porque Ele sabe. Não porque alguém ensinou para ele, não porque alguém precisou explicar para ele. Ele tem um saber que é infinito e que é independente. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? A ideia é um saber infinito que está muito além de nós, a gente não consegue compreender. Quem é que pode conhecer? E Deus também tem um conhecimento e uma sabedoria que independem de nós. Ou seja, quem foi o conselheiro de Deus?
Quem precisou dar conselhos para Deus? Quem precisou ensinar coisas para Ele? Ninguém, porque Deus já sabe de tudo, é um saber infinito, independente. Essa é a ideia. Deus é santíssimo em todas as suas obras, afirmou a confissão, fazendo referência a esse salmo, provavelmente, Salmo 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Tudo que Deus faz é santo. Tudo que Deus planeja fazer e executa é santo. Santo, justo e bom. Então, esse foi o segundo parágrafo, que teve como foco a suficiência de Deus, né? Deus é suficiente, pleno e absoluto em si mesmo. Ele não precisa das suas criaturas, não precisa ser servido, não precisa ser ensinado, não precisa ser glorificado por elas, mas ainda assim aprove a Deus criar, né, o mundo, nos criar, revelar sua glória a nós, partilhar sua glória a nós e exigir de nós todo o culto, tanto de nós como de anjos. Todas as suas criaturas devem dar glória a Deus. Alguma dúvida sobre o parágrafo 2? Vocês querem fazer um comentário? Fique à vontade. Ok. O terceiro parágrafo é sobre a Trindade. Ele é bem mais curto que os outros, exatamente porque a Trindade é uma doutrina, o ensino que a Bíblia nos dá sobre a Trindade é uma doutrina muito difícil, que a gente não consegue realmente compreender na sua plenitude, porque não há nessa terra algo que seja semelhante, algo que eu possa comparar para dizer, olha, a Trindade é tipo isso aqui, ó. Não tem como eu exemplificar como funciona a Trindade, porque Deus é singular e não existe nada nessa criação como Ele, nada como a divindade. Então, o fato de que existe um só Deus, mas que Ele existe em 3 pessoas, isso está fora da cachola, né? Isso não cabe na nossa cabeça. É incompreensível mesmo. Então, não se sinta desesperado ou desesperada, assim, pastor, eu não entendo, não cabe na minha cabeça. Eu digo, amém, também não cabe na minha, eu não entendo. E pessoas que tentam simplificar demais a doutrina acabam tornando-a simplória. Esse é um perigo. Uma coisa é a gente simplificar para se tornar mais fácil de entender. Outra coisa é tornar essa doutrina simplória e tratar ela como se ela não fosse difícil. E não dar a ela o devido crédito de dizer, olha, está muito acima da minha compreensão. Então a gente crê pela fé, porque a Bíblia nos revela, e o que a gente precisa entender e conhecer é a doutrina como a Bíblia ensina. E o que eu quero dizer é, eu tenho que saber o que a Bíblia ensina a respeito da Trindade. Não quer dizer que eu vou conseguir encaixar perfeitamente todas as peças, entender todas as consequências disso para a minha vida prática e teórica, mas eu preciso entender a doutrina, crer que ela é verdade e saber me defender, inclusive, das heresias. A gente convive, digamos assim, com pessoas que não, com seitas que não creem na doutrina da Trindade. Testemunho de Jeová, por exemplo, vão negar a divindade de Cristo, vão negar a divindade do Espírito Santo. E a gente precisa conhecer a doutrina para saber, primeiro, nos defender contra essas heresias, tanto no sentido defensivo, de não nos deixar influenciar por ela, quanto no sentido de apresentar a nossa fé, porque é isso que o apóstolo Pedro diz, olha, vocês têm que saber defender a fé de vocês têm que saber dar razão da esperança de vocês. Então, se por exemplo, você vai evangelizar um testemunho de Jeová, ou se o testemunho de Jeová te questionar, querer evangelizar você, né, trazendo a boa nova dele, você tem que saber defender a sua fé e apresentar argumentos contra isso. Mas a Bíblia diz isso, né? E, embora na nossa região não seja tão grande o número de testemunhos de Jeová, eu realmente não conhecia nenhuma testemunha de Jeová, né, até eu ir para o seminário. Lá no seminário a gente tinha uma experiência muito boa, que era 4 vezes por ano o seminário organizava um evangelismo e os alunos, lá 150 alunos, iam para um bairro de São Paulo, para uma cidade do interior da grande São Paulo, para fazer um evangelismo de rua. Então a ideia era que a gente batesse de porta em porta evangelizando. E eu fiquei impressionado com a quantidade de espírita, com a quantidade de testemunhos de Jeová que eu encontrei. Porque eu não conhecia nenhum espírita em Reduto, eu não conhecia nenhum testemunho de Jeová ali em Reduto, Manhuaçu. E ao chegar lá eu me deparei com uma fé que eu nunca tinha ouvido
falar, né? Assim, eu tinha ouvido falar, testemunho de Jeová não crê que Jesus é Deus, mas eu nunca tinha ouvido alguém professar isso, né? E eu fiquei assim, aterrorizado, né? A primeira vez que eu ouvi a pessoa falando que só Jeová é Deus, no sentido de que é um Deus, uma pessoa, e que Jesus e o Espírito não são. Quando você vê uma pessoa afirmando isso, é complicado, a gente se sente incomodado, né, na primeira vez. E eu fui encontrando, né, cada evangelismo eu encontrava mais espíritas, religiões orientais, né. Existe uma colônia, a cidade de São Paulo é uma colônia japonesa muito grande, então tem muitos descendentes de orientais que trouxeram a sua religião de lá. Eu nem sei falar o nome em japonês. Então, apresentar o Deus da Trindade, apresentar Cristo a pessoas que não creem nisso é um desafio. E nós somos chamados a conhecer o que a Bíblia ensina, conhecer a doutrina da Trindade, para nós sabermos então filtrar as coisas que a gente ouve. A gente não pode ouvir o testemunho de Jeová falando como se fosse um crente, porque não é uma seita. Então a gente precisa conhecer essa doutrina no sentido de eu saber alguns versículos que embasam essa doutrina, eu saber me defender. Se alguém disser alguma coisa, não, peraí, mas naquele versículo diz assim, não bate com o que você está falando. Eu saber me defender nesse sentido. Então a doutrina da Trindade é complexa? Não cabe na nossa mente, mas nós precisamos conhecê-la no que nós podemos, dentro da nossa limitação, para saber defender a nossa fé. Então a ideia é trazer alguns versículos que embasam essa doutrina. Tem poucos versículos aí no livro, tem só uns 5 ou 6, mas tem um espaço em branco aí na página. Então eu recomendo que você anote os versículos que vão aparecer aí, e o que não tiver no livro vai aparecer lá, anotar no livro. Aí você sabe que você tem que escrever, anotar a referência daquele versículo lá, para você estudar depois. Vamos lá então, o parágrafo diz o seguinte: na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. O que significa substância? É uma palavra teológica mesmo, ela foi cunhada para um uso teológico, para falar da natureza de Deus. Então, substância, ou essência, ou natureza. Então, a ideia é falar da substância de Deus, é falar da natureza divina dele, é falar da divindade de Deus, do fato dele ter uma natureza que não é como a natureza humana, é Deus. E dizer que as 3 pessoas da Trindade são iguais em essência ou em substância é dizer que ambos, porque os 3 são Deus, os 3 têm natureza divina, todos eles merecem a mesma glória, o mesmo louvor, eles têm o mesmo poder, eles são eternos igualmente. Então a ideia é que a substância ou a natureza divina está nas 3 pessoas da Trindade. O Pai, Filho e Espírito Santo, eles são iguais em honra, poder, glória, eternidade, majestade, sabedoria e tudo mais. Os 3 são onipotentes, onipresentes, oniscientes. Então a ideia é de substância ou de essência. Quando você vê essa palavra sendo usada no contexto da Trindade, ou do ser de Deus, é para falar da divindade, para falar da natureza de Deus. Então as 3 pessoas têm uma natureza divina, têm a mesma natureza que é Deus, a natureza de Deus. Então Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Essas são as 3 pessoas que existem na divindade. E aí vem uma breve explicação. Na verdade, uma breve distinção, né? O Pai não é de ninguém, ele não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então a ideia é que o Pai não é de ninguém, não foi gerado, não foi enviado, não procedeu de ninguém. O Filho foi gerado pelo Pai. Deixa eu me explicar. Com gerado, a Bíblia afirma em vários lugares que o Filho foi gerado pelo Pai. A ideia de geração, a ideia de paternidade e filiação. Mas isso não quer dizer que o Filho não seja eterno. Isso não quer dizer que houve um momento em que só existia o Pai e que então ele deu à luz ou gerou o Filho. A gente, tanto que para deixar isso claro, a gente usa a expressão eternamente gerado. A ideia é, de alguma forma a gente não sabe, que a Bíblia não explica e que nem cabe na nossa compreensão, porque está fora do tempo. Então não é aí passado, presente e futuro. O Pai gerou o Filho. Como eu disse, isso não quer dizer que o Filho
que exista um momento da existência que o filho não existia, ou que o filho não era filho, ou que o pai não era pai. Ser pai está na natureza de Deus, assim como ser filho está na natureza do filho. E essa geração aconteceu fora do tempo, na eternidade. Mas a gente não pode pensar isso como sendo um momento, né, um tempo em que não existia o filho, porque isso foi eterno, na eternidade. Então, as categorias de passado, presente e futuro não se aplicam. É confuso? E é por isso que eu disse que é difícil, porque não cabe na nossa mente. Não existem categorias na criação que eu possa usar para fazer uma comparação, uma analogia, exatamente porque é na eternidade. Nós vivemos em um mundo dentro do tempo, onde as regras, a lei do tempo, regras de passado, presente e futuro, se aplicam. Então, tudo que a gente tem que tentar compreender e explicar que esteja na eternidade, fora disso, é complicado demais para a gente colocar em termos simples. Então, essa expressão de ser eternamente gerado, a ideia é que o pai eternamente gerou o filho. De novo a ressalva, não quer dizer que existiu um momento em que o filho não existia, ou que existiu um momento em que só o pai existia, então ele deu à luz ao filho e os dois geraram ou procederam no Espírito Santo. Não é isso que significa. Então o pai não procede de ninguém, nem foi gerado de ninguém. O pai eternamente gerou o filho, ou gera o filho, tanto que até é difícil usar tempo verbal, né? Gerou o filho, dá a ideia de que isso aconteceu no passado. Se falar gera o filho, parece que ele está fazendo isso o tempo todo. Ou gerará o filho, exatamente porque a nossa linguagem é muito limitada para conseguir expressar isso. E aí está a dificuldade da Trindade. E é por isso que a confissão, inclusive, usa poucas palavras para descrever. Se começar a usar a palavra demais, a gente vai acabar se enrolando e pensando ou falando coisa errada. Então, por isso, até poucas palavras nesse parágrafo da confissão. Então, a ideia é o Filho é eternamente gerado pelo Pai e o Espírito Santo eternamente procede, tanto do Pai quanto do Filho. Vamos ver se nos versículos vai ficar um pouco mais claro. Não totalmente claro, já não tenho esperança de, porque é uma doutrina muito complexa, como eu disse, mas a gente consegue ver na Bíblia esse ensino, né? A palavra doutrina significa ensino. A gente consegue ver esse ensino com essa doutrina da Escritura. Deixa eu mostrar alguns textos. Vamos lá. Por que o ensino da Trindade é uma doutrina fundamental? Tá. Ela é uma doutrina fundamental, vamos dizer, por dois motivos. Primeiro, um motivo bíblico, porque João diz nas suas cartas que aqueles que negam que Jesus é Deus, eles não são de Deus, né? Eles não são filhos de Deus, eles não são crentes. Então, por isso a gente já vê que a doutrina, pelo menos da divindade do Filho, é um ponto essencial, né? Então a ideia é, para ser salvos, para ser cristão, você precisa crer que Jesus Cristo é Deus, que o Filho é Deus. Então, isso é muito claro. A divindade do Espírito Santo não é tão clara assim, do ponto de vista bíblico, de existir um versículo dizendo, quem não crê que o Espírito de Deus é Deus, esse aí é maldito, é anátema, como existe no caso da divindade do Filho. Mas o ponto é que a doutrina da divindade do Espírito Santo não foi tão questionada na história. Em geral, não houveram sérios debates sobre o Espírito Santo ser Deus, porque também é muito claramente afirmado que o Espírito de tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Então a ideia é que a divindade do Espírito, ela é clara na Escritura. Então, embora não seja afirmado categoricamente que se você nega a divindade do Espírito Santo, você vai para o inferno, como acontece com a divindade do Filho, né? João dizendo, olha, se nega que Jesus é Deus e que veio em carne, não só a divindade como a encarnação, seja anátema, né? Seja maldito, não recebe essa pessoa, ela não é crente, nem deixa entrar na sua casa, né? João coloca nesses termos. Gente que nega isso, você não recebe como crente. Então essa é a ideia. Então, um primeiro motivo bíblico, né, de João dizer que é necessário crer na divindade e na encarnação do Filho.
Tem um motivo histórico, porque a doutrina da Trindade ela acabou sofrendo muitas heresias nos primeiros séculos. Nos séculos, então, segundo, terceiro e até quarto, mas principalmente no segundo e terceiro, houveram muitas heresias a respeito da doutrina da Trindade. Gente que dizia que na verdade eram 3 deuses e não um só, sendo que a Bíblia ensina que há um só Deus, como a gente vai ver aí, mas a ideia é gente falando que eram 3 deuses, gente falando que na verdade era um Deus que se manifesta em 3 formas diferentes, mas que não são 3 pessoas, é uma só pessoa, é um só Deus, um ser que se manifesta de 3 formas diferentes, ou vestindo 3 roupas, né? Isso é até muito próximo daquele livro e filme A Cabana, aquele troço lá é heresia, é exatamente essa heresia que foi condenada lá no segundo século. A ideia de que é um ser que se apresenta com 3 roupas diferentes, ou com 3 aparências, né? Esse inclusive é o termo teológico usado, 3 aparências diferentes. Um Deus que se apresenta com 3 aparências, né? Então essa é outra heresia, diversas outras. Mas o fato é que foi uma doutrina, ou foi um ensino muito atacado, muito prejudicado na história da igreja. E por esse valor histórico, né, a igreja, por meio de concílios, ia condenando essas heresias e afirmando a ortodoxia. A ideia de ortodoxia é um ensino correto, é um ensino certo. Então a igreja, ao longo dos séculos, a igreja em âmbito universal, porque os concílios eram de territórios muito grandes, eram chamados pastores e presbíteros de lugares muito distantes para se reunirem, era no mínimo do Oriente todo, da metade do mundo, ou do Ocidente todo. Esses concílios se reuniam para condenar essas heresias e por meio de credos ou afirmações dizer, não, a doutrina correta é essa aqui é a ortodoxia cristã. Quando a gente ouve a expressão ortodoxia cristã, a gente está pensando no que a igreja, ao longo dos séculos, assume como sendo o ensino correto da Escritura. Tudo que está fora disso é condenado como heresia. Então, quando chegou lá o sujeito dizendo, na verdade só existe um Deus que ele se manifesta em 3 aparências, heresia, sai fora. Ou são na verdade 3 deuses, não. Ou na verdade é um Deus e uma só pessoa. Cristo não é Deus, como também aconteceu. Espírito Santo não é Deus, é só Pai. Que inclusive a doutrina dos testemunhos de Jeová, mas que também foi condenada no segundo e terceiro século. Então, por esse valor histórico, de ter tido muitos debates em torno disso, e muitos concílios que se reuniram e reafirmaram, esse é o ensino bíblico, é um Deus, um só, mas que existem 3 pessoas. Então, esse valor histórico de ter havido muito debate, muita reunião, muitos concílios e gente reafirmando isso ao longo dos séculos, tanto que depois do 5º século parou-se de discutir a doutrina da Trindade. Ela não sofreu mais ataques, porque ficou tão bem fundamentado, tão bem consolidado, documentado pelos concílios, tão bem fechada a doutrina, que pouco se questionou. E quem questionou já foi expulso de cara, porque já estava formulado lá. Não precisou fazer um novo sínodo, um novo concílio para discutir a questão, porque ela já estava resolvida. Então, por esse motivo bíblico, de João dizer claramente, olha, se não receber Cristo como Deus, como encarnado, não é de Deus. Isso aí não vem de Deus, vem do demônio. E por esse valor histórico, a gente entende que a doutrina da Trindade é uma doutrina fundamental. É uma doutrina que já estava expressa nos primeiros credos, que inclusive no credo apostólico, que embora ele tenha esse nome, ele não foi escrito propriamente pelos apóstolos, ele é mais tardio, 4º, 5º século, mas ele, assim como os credos anteriores, usam a Trindade até como uma estrutura para o credo, Creio em Deus Pai, aí tem várias afirmações sobre Deus Pai. Creio em Deus Filho, aí tem várias afirmações sobre o Filho. Creio no Espírito Santo, embora não tenha muitas afirmações sobre o Espírito, ou nenhuma, mas creio no Espírito Santo, reconhecendo a Trindade, Então, o ponto é assim, é uma doutrina fundamental, no sentido bíblico e também pelo valor histórico dos cristãos, desde o início, terem concordado com isso. E a igreja ter falado, não, é uma questão fundamental, isso aqui nos une. E tanta gente se unir em volta dessa doutrina para desprezar as heresias, isso trouxe um valor histórico muito grande para essa doutrina, a ponto de a gente considerá-la como fundamental. Respondi? Então, se aparecer anotar no livro, quer dizer que esse versículo não está listado na sua
anotar aí, para conseguir estudar melhor depois. Então vamos lá, no tempo urge. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se mesmo se deu resgate por todos. Esse testemunho deve ser prestado em tempos oportunos. Então a ideia é, há um só Deus. Então há uma unidade na divindade, ou seja, a divindade é uma só. Deus é um só, existe um único Deus e não vários deuses, também não 3 deuses. Não existe um panteão de deuses, Deus do mar, Deus da terra, como é comum nas mitologias, nas religiões pagãs. Há um só Deus. Tanto que é algo tão absoluto, digamos assim, tão claro, a ponto de Tiago colocar nesses termos. Você crê que Deus é um só? Você faz bem, porque até os demônios acreditam nisso, e eles creem e tremem. Então a ideia é que é algo tão claro, o fato de que há um só Deus, que até os demônios confessam isso. Até os demônios falam assim, não, eu creio também. Há um só Deus, de algo tão pontual e claro e absoluto. Há um só Deus. Tanto que Tiago chega a colocar nesses termos, também é para anotar no livro. 1 Coríntios 8, 6. Aí agora, então, uma vez que a gente já viu então que há um só Deus e, bom, está resolvido. É um Deus único, a gente já tinha visto lá em Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Agora a gente viu mais 2 versículos do Novo Testamento. Então Deus é único, mas Deus também é 3 pessoas. Então vou mostrar para vocês versículos que falam, que dizem que as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são Deus. Versículos que chamem essas pessoas de Deus. Então Paulo, em 1 Coríntios 8, 6 diz: para nós há um só Deus, o Pai. Então ele está chamando o Pai de Deus, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então o ponto é, há um só Deus, o Pai. Então afirmando que o Pai é Deus. Próximo. Agora o texto que afirma que o Filho é Deus. João 1, no princípio era o Verbo. Então o Verbo aí, falando especificamente de Deus Filho, que se encarnou em Cristo Jesus. Então, no princípio, fazendo aí referência à eternidade, lá, Gênesis, antes da criação do mundo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Mas ele estava só de companhia. Não. O Verbo era Deus. Então, um ponto que na eternidade, antes do mundo ser criado, o Verbo, a segunda pessoa da eternidade, já era Deus. E aí chegou um momento, no versículo 14, que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como um único gerado, o unigênito do Pai. Então, um ponto aí é afirmar que o Verbo de Deus é a segunda pessoa da Trindade, aquele que se encarnou em Cristo Jesus, ele é Deus. E ele revelou a sua glória como a glória do Pai. Cheio de graça, cheio de verdade, assim como o Pai é, glorioso assim como o Pai é. A segunda pessoa da Trindade é Deus. Agora o texto fala sobre a divindade do Espírito. Também. Ok, pode falar. Só um detalhe nesse texto que você acabou de apresentar, é exatamente esse texto que os testemunhos de Jeová usam, é exatamente esse texto que nos rebate, mas é exatamente esse texto. Esse texto, eles perverteram esse texto a um ponto que eu ouvi um autor de livro, também escritor, de bíblico, tradução bíblica, ele disse que a tradução Novo Mundo, que é chamada de Jeová, ela não é uma tradução, ela é uma perversão. Então chega a usar essa, e esse texto, João, ele tiver uma coragem de colocar o nome de Deus minúsculo e também falando da pessoa de Jesus como Deus. Então isso é claro na versão Novo Mundo, para debater ou para combater a ideia de que Jesus é o próprio Deus, né?
Então é bom que a gente saiba disso, porque todas as vezes que eles vêm, quando você lê esse texto, eles rebatem com esses argumentos dele, né? Esse é um dos textos que eles se apegam nele para combater a ideia de que Jesus não é Deus, e também para a pessoa do Espírito, né? Que para eles é uma força ativa de Deus, né? Como se Deus disponibilizasse uma força para ir lá e agir em nome dele, mas não é o próprio Deus, né? Não é uma pessoa, né? Só esse detalhe. Eu coloquei eu coloquei um texto só de cada. No texto, na confissão de vocês, acho que tem mais alguns, e tem diversos outros. Eu coloquei um de cada só para a gente ganhar tempo. Mas tem, por exemplo, o texto de João 8, em que Jesus diz que o Pai o enviou, né? O Filho veio cumprir a vontade do Pai. E na hora os fariseus pegaram pedra para atacar nele, porque ele estava se fazendo igual a Deus, né? Assim diz o evangelista João. Então, ora, o fato de Jesus ter se chamado de filho e ter dito que o Pai o enviou, que ele estava ali para fazer a vontade do Pai, na mentalidade judaica, pai e filho têm a mesma natureza. E de fato tem, né? Quando o seu filho procedeu de você, né? Foi gerado, tem a sua mesma natureza. Então, quando ele se chamava de filho de Deus, ele estava se fazendo igual a Deus. E isso era tão claro na cabeça dos judeus, né? O público a quem Jesus se dirigiu, que eles pegaram pedra para atacar, para se fazendo igual a Deus, porque está se chamando de filho de Deus. Então, sempre que você vê Jesus se chamando de filho, já é uma afirmação da divindade dele. Já é ele dizendo: eu sou como o Pai, eu sou igual ao Pai, né? Eu e o Pai somos um, né? Como ele mesmo disse. Quem vê a mim vê o Pai. Filipe, você não sabe disso não? Tem tanto tempo que eu estou com você. Quem vê a mim vê o Pai. Ele dizendo: eu sou igual ao Pai, eu manifesto o Pai, porque eu e o Pai somos um. Tudo que eu faço, o que eu revelo, vocês veem a vontade do Pai sendo manifesta, porque a nossa vontade é igual. Então esse é o ponto, né? Agora sobre a divindade do Espírito. Em Atos capítulo 5, naquele episódio de Ananias e Safira, só lembrando, se vocês não lembram do texto, Ananias e Safira ficaram empolgados lá, porque Barnabé vendeu o campo, vendeu um terreno dele, e com o dinheiro da venda do terreno, ele doou para a igreja, para a manutenção dos pobres e tal, para o socorro das viúvas. E o pessoal agradeceu muito Barnabé, e Ananias e Safira ficaram com vontade de receber atenção. Eles queriam também aquela mesma gratidão que Barnabé recebeu, eles queriam aparecer. Então eles venderam o campo, mas em vez de darem todo o dinheiro da venda do campo, eles deram parte, vamos supor que deram 50%, 60% do valor do campo, e ficaram com o resto escondido, falando que estavam dando todo o dinheiro do campo. Então eles doaram. Então vejam, o problema não é dar parte do dinheiro, o problema é dar parte dizendo que estava dando tudo, para poder aparecer, né? Então doou 60%, por exemplo, 50%, 60%, né? A Bíblia não fala porcentagem, doaram parte do valor do campo e ficaram com outra parte escondido, dizendo que estavam doando o valor integral do campo. Então eles contaram uma mentira. Então o apóstolo Pedro diz o seguinte: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura, não seria teu? Ele está dizendo, você podia tranquilamente ficar com uma parte do campo, era só não contar mentira, né? É o apóstolo Pedro dizendo. E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Você não mentiu a homens, mas a Deus. Então o apóstolo Pedro coloca o Espírito Santo e Deus em pé de igualdade, dizendo que você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu a Deus. Então aí é Pedro afirmando a divindade do Espírito. Próximo. Então, ok, já viu um texto de cada falando da divindade das três pessoas. Então a gente viu que os três são Deus, os três têm a natureza de Deus, são chamados de Deus na Escritura. Agora a questão, que também é difícil para nós entender, é que esses três são um. Não são três deuses, mas são um só Deus. Isso também é difícil demais, não cabe na nossa cabeça, mas a Bíblia trata os três como sendo um só Deus. Então a palavra trindade vem justamente da união de tri-unidade.
Então é uma unidade de três, daí a palavra trindade. Por isso que eu até coloquei ali espaço, unidade de Deus. Então a gente vê, por exemplo, no batismo de Jesus, três pessoas distintas atuando juntas, em união. Então a gente vê que batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então a gente vê o Espírito, vê o Pai e vê o Filho numa mesma ocasião, em unidade ali, agindo no mesmo episódio. Embora sejam pessoas distintas, né? Sejam identidades distintas, personalidades distintas, pessoas diferentes, mas em unidade. A gente vê isso também na grande comissão, Mateus 28, Jesus dizendo: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como Deus como uma unidade aí, essas três pessoas como uma unidade. Deus numa unidade. A gente vê Paulo abençoando a igreja, a bênção chamada bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E diversos outros textos a gente poderia citar que aparecem as três pessoas juntas no mesmo versículo, mostrando ali a sua unidade, né? Nós somos batizados em nome das três pessoas, nós somos abençoados em nome das três pessoas. A unidade da igreja é um reflexo da unidade das três pessoas. Lembra lá de Paulo aos Efésios, dizendo: olha, nós temos um só Deus, nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, temos um só Espírito que nos chamou com uma santa vocação, que nos deu esperança. Então vivam unidos como igreja. Então a unidade das três pessoas da Trindade sendo usadas inclusive como um argumento para dizer que a igreja deve ser unida, a igreja deve viver em unidade. Isso é Efésios 4. Agora, só volta aí lá, por favor. Eu coloquei, está errado no livro, porque esse versículo está no livro de vocês, mas ele está como 2 Coríntios 13, 14, eu acho, e não existe versículo 14 em 2 Coríntios 13, e está com outro versículo aí. O endereço está mais ou menos certo, mas o versículo está com outro versículo. Então você dá um X aí e escreve 2 Coríntios 13, 13, para você saber que o versículo não é esse, é a bênção apostólica. Pode até puxar o certinho e escrever bênção apostólica, porque você vai lembrar do conteúdo. Tá, então são pessoas que são Deus, são pessoas distintas, são pessoas que estão unidas, mas são também pessoas distintas, personalidades distintas ou pessoas distintas. Não é só uma força que emana, não é uma apresentação, não é uma aparência. São pessoas e são pessoas porque elas se relacionam uma com a outra. Então a gente vê essa distinção entre as pessoas quando Jesus diz: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, este dará testemunho de mim. Então Jesus está falando de três pessoas distintas, cada um tem uma função, cada um vai fazer uma coisa e eles se relacionam, né? O Pai enviou o Filho ao mundo e o Filho partiria de volta, subiria de volta ao céu, e tanto o Pai quanto o Filho enviariam o Espírito. Então são três identidades diferentes, né? Entenda a palavra identidade, qualquer palavra que eu escolha que vai ser difícil, né? Mas não é uma palavra precisa, mas entenda a identidade não como uma pessoa que tem uma identidade falsa, né? Ela é uma pessoa que usa várias identidades, mas por isso não é uma palavra boa, mas pessoas que têm personalidades diferentes, são pessoas distintas que se relacionam uma com a outra. Essa é a ideia. Então, mais um. Ok. Aí um desenho, uma figura para tentar a gente entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, mas o Pai não é o Espírito Santo, o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo. São pessoas distintas, não são a mesma pessoa. O Pai é uma pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. Então um não é o outro. O Pai não é o Espírito Santo não é o Filho não é o Pai. Então a parte de fora do triângulo. Mas dentro indica para nós que os três são Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus e os três são um. Então esse diagrama ele é muito antigo, é chamado de o escudo da Trindade, e tem a chave.
Aconteceu que no domingo de manhã na escola dominical a bateria do notebook acabou, então não gravou o finalzinho da aula. Então eu vou gravar aqui mostrando para vocês, gravar o meu áudio, mostrando para vocês os slides e para encerrar a aula, e vou acrescentar também a resposta a algumas perguntas, algumas dúvidas que foram levantadas na aula e que eu fiquei de pesquisar e de responder. Ok, então a aula, ao final da gravação, encerrou com esse escudo da Trindade, e a gravação encerrou com eu dizendo que esse escudo é bem antigo, é um achado arqueológico de um desenho feito desse escudo da Trindade do ano 1200, então é bem antigo. Então a gente encerrou a aula falando da última parte da confissão de fé, do terceiro parágrafo aí, dizendo que o Pai não é de ninguém, ele não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então cabe responder rapidamente a isso. Vou explicar o que significa isso. Ok, para eu explicar o que significa que o Filho é eternamente gerado, a gente precisa entender uma distinção entre criado e gerado. Então, afirmar que o Filho foi gerado pelo Pai não quer dizer que ele foi criado, ou que houve um momento da história ou da eternidade em que a segunda pessoa da Trindade não existia. Isso não é isso que quer dizer. O fato de o Filho ser eternamente gerado, então, não quer dizer que em algum momento ele foi criado. Ele foi gerado. E isso na eternidade, ou seja, não foi no tempo, não foi nas regras de tempo e espaço como nós estamos presos, né? Nossa mentalidade é fixa e é temporal, é fixa dentro do tempo, ela é temporal. A gente pensa e raciocina em cima de passado, presente e futuro. Mas a geração do Filho pelo Pai não pode ser considerada nesses termos. Ele é eterno, ele sempre existiu e ele foi eternamente gerado. Então, para ficar um pouco mais claro, vou mostrar alguns textos que falam que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, é eterno. Então, para ficar claro que ele não foi criado em algum momento. Então, o profeta Miqueias, quando anuncia o nascimento daquele que haveria de reinar em Israel, ele diz: "E tu, Belém Efrata", que é o nome da cidade de Belém, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então essa é uma maneira de Deus dizer, por meio do profeta, que aquele que reinaria em Israel, que a gente sabe que é Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade encarnada, ele é eterno, ele é desde os dias da eternidade. Então ele não foi criado ou gerado no tempo. No Evangelho de João, Jesus ora ao Pai, dizendo o seguinte: "Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo." Então vejo que Cristo estava com Deus e era Deus antes mesmo de o mundo existir. Ele já era cheio de glória e glorificado junto com o Pai. Então o Filho é eternamente Filho. Não houve um momento em que ele não fosse Filho. Então ele foi gerado pelo Pai, mas eternamente. Isso quer dizer que ele não passou a existir. Então agora, para entender melhor o que significa ele ter sido gerado pelo Pai. Então o Filho é eternamente gerado pelo Pai. João capítulo 1, versículo 2 e 14 diz o seguinte: "Ele estava no princípio com Deus", e esse "no princípio" faz referência à eternidade, antes do mundo ser criado. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. A palavra unigênito significa único gerado. Então aí a afirmação do Evangelho de João de que o Verbo que se encarnou, que é Jesus Cristo, ele é eterno, né? Estava com Deus antes do mundo ser criado, no princípio. Ele é cheio de glória, cheio de graça, cheio de verdade, assim como o Pai, e ele é o único gerado pelo Pai. Outro texto, Atos 13, versículo 32 e 33. "Nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente em nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei." Então, quando o Salmo
2 diz que tu és meu filho, hoje te gerei, é Deus Pai falando com Deus Filho e dizendo que ele é gerado. Mas lembre-se, esse hoje não quer dizer que foi em algum momento da eternidade, né? A gente não pode pensar isso de forma temporal. É até difícil a gente usar palavras e verbos para explicar, porque a nossa construção verbal ela é em cima do tempo, né? Passado, presente e futuro. A gente diz gerou, gera ou gerarei, né? A nossa flexão verbal ela está dentro do tempo, mas quando a gente fala da eternidade não cabe isso, né? Então não dá nem para dizer que o filho foi gerado no passado ou que ele é gerado no presente ou será gerado, porque isso está fora do tempo. Mas pelo ensino da Escritura, embora seja uma doutrina muito difícil, a gente pode entender que o filho é gerado, foi gerado pelo Pai eternamente. Ele é eternamente gerado do Pai. E o Espírito procede tanto do Pai quanto do Filho, como afirmou a confissão, e agora a gente vai ver alguns textos rápidos. João 15:26 diz que quando, porém, vier o Consolador, isso é Jesus dizendo que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, dele quem? Do Pai, este dará testemunho de mim. Então é Jesus dizendo que o Espírito procede ao mesmo tempo do Pai e dele também. Então aí eu estou destacando que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, procede do Pai. Outro texto afirma isso mais claramente, e é Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Então, Deus Pai enviou ao nosso coração o Espírito. Agora, João 16:7, dizendo que o Espírito procede do Filho. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então Jesus afirmando que é Ele que enviaria o Espírito e Ele que o enviou. Mais um do Espírito procedendo do Filho, Romanos 8:9. Vós, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o Espírito Santo sendo chamado tanto de o Espírito de Deus como o Espírito de Cristo. Agora a gente tem, então, que responder algumas questões, algumas dúvidas colocadas na aula. O Heleno comentou sobre a tradução da Bíblia, ou a versão em português usada pelos Testemunhos de Jeová, que se chama Novo Mundo. E um dos textos que a gente usa para afirmar a eternidade ou a divindade do Filho, que é João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa versão Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, eles traduzem da seguinte forma: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Então eles entendendo que não se trata, que o João não está afirmando que a palavra ou a segunda pessoa da Trindade é Deus ou era Deus, mas que ele era um Deus. E eles até traduzem Deus aí com letra minúscula, para indicar que não é o Deus único e verdadeiro, mas um outro Deus. Então eles afirmam isso com base no texto grego, dizendo que, eu coloquei o texto grego aí embaixo só para vocês verem como é que é. Essa é a versão Nestle-Aland de 28 do texto grego. E eles fazem essa tradução afirmando que na primeira parte do versículo, quando diz que a palavra estava com Deus, aparece um artigo definido, aí então colorido de azul, tá? Tom Theon, que é o Deus. Usa um artigo definido para o Deus. E na segunda parte do versículo, quando fala e a palavra era, e tá Kai Theon Renrologos, a última parte do versículo está dizendo que a palavra era e Deus, aí colorido de amarelo, aparece sem o artigo. Então, com base nisso, eles traduzem um Deus, traduzem de forma indefinida, né? Ele era um Deus. Mas, e é verdade que não tem o artigo definido, mas isso é um problema traduzir um Deus por causa de não ter o artigo definido. Primeiro, isso gera vários problemas teológicos, né? De que existe mais de um Deus e não somente um Deus.
E João continua afirmando que foi a palavra, o verbo, que criou todas as coisas. Então haveria um Deus criador que não é o Deus único e verdadeiro. Como é que fica isso? Então, além dessa dificuldade teológica, tem uma dificuldade até linguística mesmo, da tradução, né? A tradução deles não é adequada, porque não é porque Deus aparece sem artigo definido que está se referindo a um outro Deus que não seja o Deus de Israel, o Deus da Escritura, o Deus Pai. E isso porque a palavra Deus aparece umas 250 vezes no Novo Testamento sem o artigo definido. E nem por isso a Bíblia dos Testemunhos de Jeová traduzem essas 250 vezes como se fosse um Deus que não é o Deus verdadeiro. Vou dar 2 exemplos no Evangelho de João mesmo. 2 textos de João. No primeiro capítulo do Evangelho, no versículo 18, que diz que Jesus dizendo que, João Batista dizendo que ninguém jamais... João Batista não, é João o Evangelista, dizendo que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então esse texto afirma ao mesmo tempo que ninguém viu a Deus, e Deus lá aparece no texto grego aparece sem o artigo definido, como está aí no segundo texto grego, colorinho amarelo, tá? Theon, não tem artigo definido aí. E a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, o Novo Mundo, não traduz como se fosse um Deus, né? Porque se eles fossem coerentes com a tradução, traduziriam: nenhum homem jamais viu algum Deus, ou viu a um Deus. Mas eles traduzem Deus, e com letra maiúscula, se referindo ao que chamam de Jeová, ou Yahvé, ao Deus de Israel. Então, João, no capítulo 1 mesmo, faz um outro uso da palavra Deus, sem um artigo definido, e nem por isso os Testemunhos de Jeová traduzem como se fosse um Deus. Mas eles traduzem o Deus unigênito com letra minúscula, porque é uma referência a Jesus Cristo. Então, o que também é um erro, porque a Bíblia está dizendo claramente que o Verbo que se encarnou, Jesus, ele é o Deus unigênito. E o artigo definido aí está: o Deus unigênito. Ele é o único Deus gerado, e ele está ao lado do Pai, e é ele quem revela o Pai. A gente tem na segunda carta de João, no versículo 9, outro exemplo da palavra Deus sendo usada sem um artigo definido, e mesmo assim se referindo a Deus Pai, né? Diz que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, esse não tem Deus. Então Deus aí no texto grego, como colorinho amarelo, Theon, está sem artigo definido. E nem por isso os Testemunhos de Jeová traduzem como se fosse um Deus. Então eles traduzem da seguinte forma a versão Novo Mundo: todo aquele que vai além dos ensinamentos do Cristo e não permanece neles, não tem Deus. Então eles deveriam, para ser coerentes, traduzirem: não tem algum Deus, ou não tem um Deus, e com letra minúscula, né? Porque não estaria se referindo a Deus Jeová, mas não é o caso, é isso mesmo. Então é uma tradução incorreta, né, de João capítulo 1, versículo 1, só para apoiar a doutrina deles, ou a teologia deles, de que não há trindade, de só há uma pessoa na trindade, e que Jesus Cristo, na verdade, é um homem, que ele foi criado, que ele foi feito divino, mas que ele não é da mesma natureza que o Pai, ele não é Deus como o único Deus é. Então, para apoiar essa teologia, essa doutrina deles, eles distorcem a tradução para ter um argumento a mais. Bom, aí então uma pergunta que a Larissa fez diante disso foi: mas a gente não tem acesso ao texto grego, não tem como responder essas questões, como então argumentar com Testemunhos de Jeová sobre esse assunto? E aí minha resposta foi então mostrar outros textos, outros versículos escritos por João e por evangelista, seja no Evangelho, em Apocalipse ou em uma das suas cartas, textos que de forma mais clara afirmam que Jesus é Deus, ou que afirmam a divindade do Filho. Então eu coloquei alguns exemplos aí, textos que afirmam a divindade do Filho. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este, falando de Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, um texto de João aqui, de forma mais clara, evidente, diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Apocalipse 22,
é um texto, e agora eu coloquei um grupo de textos que atribuem a Jesus qualidades que são de Deus, né? São qualidades, atributos que só Deus tem. E quando o evangelista João, o apóstolo João, atribui essas qualidades a Cristo, a gente vê então que ele é de fato Deus, porque ele tem essas características que só Deus tem. E a primeira delas é a eternidade. Em Apocalipse 22, o próprio Cristo diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele está dizendo: eu sou o início de tudo e o fim de tudo, porque eu sou eterno, né? João capítulo 2, o Evangelho, versículo 22, 23 e 24, falam da onisciência do Filho, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Diz que estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos. Ou seja, Jesus sondava o coração deles e conhecia, sabia o que eles estavam pensando, sabia que a fé de muitos desses que creram não era uma fé genuína. Então, por isso, ele não se confiava a eles porque conhecia o mais íntimo e profundo do ser deles. João 5 fala sobre o poder que o Filho tem sobre a morte e sobre o direito que ele tem de julgar. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Então aí Jesus recebeu autoridade para julgar, a fim de que seja honrado, assim como o Pai é honrado, porque no fim das contas ele é digno de ser honrado como Deus Pai é. E ele tem o poder de ressuscitar os mortos e dar vida a quem quer. Isso é algo que só Deus pode fazer. Ele é digno de ser crido, né? Assim como Deus Pai. Jesus diz em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então, assim como Deus Pai deve ser crido, Jesus também deve ser crido. Agora, dois textos que eu coloco para vocês, eu mencionei esse texto na aula rapidamente, para dizer que, mas eu não tinha a referência de cor, então agora eu coloco em João 8 e também João capítulo 10, que mostram que quando Jesus pregava, os judeus, eles entendiam claramente que Jesus se chamava de Deus, ou que Jesus atribuía divindade a si mesmo. Então João 8 diz que Jesus diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Tu és maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Então Jesus responde a eles: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: você ainda não tem nem 50 anos de idade? E você viu Abraão? Conheceu Abraão? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então os judeus pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então vejam que aí Jesus fala da sua eternidade, da sua divindade, porque ele diz que antes que Abraão existisse sequer, ele já era, ele existia. Não só existia, como ele era. E essa é uma referência direta a Êxodo 3,14, quando Deus fala com Moisés na sarça ardente, e Moisés pergunta para ele: Senhor, quando eu for até os hebreus para libertá-los, eu vou dizer que Deus me enviou. Qual é o seu nome? Que Deus me enviou? Como devemos te chamar? Então disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E quando Jesus usou as mesmas palavras de Deus, afirmando que antes que Abraão existisse, ele disse: eu sou, os judeus entenderam que ele estava se chamando de Deus, que ele estava se fazendo igual a Deus, e eles pegaram em pedra para atirar nele, acusando de blasfêmia. João 10, a mesma situação acontece, Jesus afirmando: eu e o Pai somos um. E então os judeus pegaram em pedras para atirarem nele. Então Jesus lhes disse: tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Então os judeus responderam: não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa de blasfêmia, pois tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então os judeus entendiam que quando Jesus afirmava: eu e o Pai somos um, ele estava se fazendo igual a Deus. Então Jesus diz: se não faço as obras de meu Pai, vocês não acreditam em mim. Mas se eu faço, vocês não creem em mim. Então,
creiam nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, quando Jesus afirma isso também, o Pai está em mim, eu estou no Pai, os judeus entenderam, de novo, que Jesus estava dizendo que ele era igual ao Pai e que ele era Deus, assim como o Pai é. E nesse ponto, então, eles, de novo, procuraram prender Jesus, mas ele se livrou das suas mãos. Então vejam que os judeus entendiam muito bem, mesmo não crendo em Jesus, eles entendiam que quando Jesus afirmava categoricamente eu sou ou eu e o Pai somos um, ele estava atribuindo a divindade a si mesmo, ele estava se fazendo igual a Deus, porque de fato ele é. Agora mais um último texto aí para mostrar que os discípulos, os apóstolos de Cristo, eles reconheciam a divindade de Jesus. Quando Jesus ressurreto aparece aos discípulos, e Tomé mostra a incredulidade, João narra o seguinte no seu evangelho: Jesus pôs-se no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Então Tomé responde, Senhor meu e Deus meu. Então Tomé reconhece o senhorio e a divindade de Jesus, chamando ele de Deus. Então Jesus não repreende de forma alguma Tomé, porque ele estava certo. E Jesus disse, porque você me viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Ou seja, Jesus está, de certa forma, chamando, censurando Tomé, mas porque ele creu só depois de ver. Mas a confissão de Tomé de que ele era Deus não estava errada. A crítica de Jesus é para Tomé ter demorado demais para crer. Tomé devia ter chamado Jesus de meu Senhor e meu Deus antes de precisar ver as feridas para ter certeza da sua ressurreição. E não só no Evangelho de João, mas por toda a Bíblia a gente tem textos que comprovam ou que são provas fortíssimas da divindade de Jesus. A gente pode dividir esses textos em 5 categorias ou em 5 tipos de textos que são provas da divindade de Cristo. A primeira categoria são afirmações explícitas da divindade do Filho. Então tem vários textos aí para cada uma dessas categorias. A segunda é que nomes divinos são aplicados ou são atribuídos ao Filho. Terceira categoria mostrando que o Filho tem atributos divinos ou tem qualidades que só Deus pode ter, como eternidade, onipresença, onisciência, onipotência, imutabilidade e assim por diante. Quarta categoria são textos que mostram o Filho, Jesus Cristo encarnado, ou mesmo o Filho antes de se encarnar, realizando obras divinas. Ou seja, ele cria, ele perdoa pecados, ele ressuscita mortos, ele estava na criação, estará na nova criação, na renovação de todas as coisas, assim por diante. E a quinta e última categoria mostrando que o Filho ele tem honra divina, ele merece ser louvado, glorificado, respeitado, temido e honrado, assim como Deus Pai merece. Então esses são vários textos, eu vou mandar eles para vocês, esses endereços em PDF, e vocês podem ler um por um desses textos e aí entender mais claramente esse assunto. Bom, então é isso.